1410 kHz, São Paulo, capital. Rádio América, uma canção nova em sua vida. A partir de agora, a Canção Nova apresenta Mais Saúde. Nós espalhamos o amor pelo ar. Olá, muito boa tarde. Programa Mais Saúde, que nem anunciei ontem, hoje falando desse tema tão importante, menopausa. E vocês, homens, rapazes, que têm uma mulher em casa, a mãe, irmãs, esposa, sejam muito pacientes nessa época, porque olha, só quem passa pela menopausa sabe o que é isso. De um lado, 25% das mulheres não sentem absolutamente nada, são as que eu chamo felizadas. Mas nós temos ali uma grande parcela de mulheres que tem uma série de sinais e sintomas, algo tão complicadinho. Assim, gente, olha, prejudica muito a qualidade de vida da mulher e, consequentemente, da família inteira. Porque passa a não dormir bem, se não dorme bem, acorda cansada, já acorda mal-humorada, aí, assim, o nível de tolerância tá baixo, aí tudo fica pior, parece que aquela coisinha pequenininha toma um vulto imenso, e aí sucessivamente. Então, eu pedi para hoje estar comigo fazendo essa pauta o professor, que vocês já conhecem, assíduo colaborador aqui do programa Mais Saúde, Rogério Veiga, que é fitoterapeuta e que justamente vai poder nos esclarecer e nos dar algumas dicas, porque várias ouvintes, não só aqui no Mais Saúde, mas por e-mail, no blog, no Twitter, em tudo que é, digamos assim, mídia social, me pergunta: Gisela, e isso? Gisela, e aquilo? E é a tal história, a gente sem comprovação científica não assina embaixo. Então, eu chamei o professor Rogério Veiga para justamente estar conosco, vendo que dicas nós podemos passar para vocês. 0 operadora 11 2039 1410. 2039 1410. Envie seu torpedo para o número 49400 da seguinte forma: CNSP, espaço e a sua mensagem. Pois é, esse sistema de SMS é um modelo assim muito bacana, é uma ferramenta que, além de ser muito mais prático para você, eu tenho notado que eu tenho recebido assim, ontem, por exemplo, no programa nós tivemos assim, pessoal do Acre, de Cuiabá, da Bahia, do Rio de Janeiro, do Sul e de várias localidades, coisa que de repente fazer um interurbano nós não vamos fazer, mas mandar uma mensagem muito mais fácil e, além de tudo, você vai estar colaborando aqui para essa obra maravilhosa que é o projeto Dai-me Almas, que todos os meses vocês sabem que é aquela luta para nós chegarmos aos 100% e que, graças a Deus, através do seu algo a mais ou do débito automático, você que é sócio, você que ainda não é sócio, de repente está começando a tomar contato com a Canção Nova por conta aqui do programa Mais Saúde, então fique sabendo que quem colabora, quem é que patrocina esse programa é você, através de doações espontâneas. Tem pessoas que se comprometem todos os meses. Então, eu e o Dr. Roque, nós temos um débito automático, cada um na sua conta, cada um numa data para ajudar o Eto, porque todo mundo bota no dia 10, depois o resto do mês fica aquela coisa. Então, eu pus o meu no dia 19, porque na época o Eto tinha comentado que os próximos débitos automáticos, se pudessem vir nessa data, seriam melhor. Então, venha, conheça e pensa assim, um pouquinho é um muito, tá? Porque juntando um pouquinho de todo mundo dá esse muito. Aí fica esse programa que pode falar de tudo, falar de assuntos nevrálgicos que vocês sabem tanto, né? Que daqui a pouco a gente está falando, todo mundo criticando, mas daqui a pouco vem a Universidade de Harvard comentando, né? Que não recomenda laticínios numa alimentação saudável. Então, você vê como demora, mas as coisas aparecem, né? Mas graças a Deus, como o nosso patrocinador é você, nós podemos estar aqui continuando esse serviço de utilidade pública para o quê? Para a sua saúde, a saúde da sua família e dos seus. Rogério, bem-vindo. Outra vez aqui na casa. Que bom tê-lo, hein? Boa tarde, doutora Gisela.
É um prazer poder estar aqui ajudando, poder estar passando essas informações, são importantíssimas. Nossa, nem me fale. Eu que sei o que eu escuto, assim, de agradecimentos pelo Twitter. Mas quem é o Dr. Rogério da Silva Veiga? Ele é farmacêutico com ênfase em alimentos, por isso que adoro ele, né? Mestre em farmacologia pela Unicamp, consultor em pesquisa e desenvolvimento de medicamentos, cosméticos e alimentos, e é coordenador e professor de cursos de usos e aplicações de plantas medicinais. E eu tive uma aula brilhante com ele, foi por isso que eu o convidei para começar a participar aqui do Mais Saúde. Você continua dando aula na pós? Ou você tem uma nova pós? Não só continuo, como eu tô com uma turma nova, né? Aí me conta, o pessoal interessado, como é que faz para, enfim, entrar em contato e verificar como é que é essa pós? Então, a pós-graduação, né, Lato Sensu, pela FAPES. Vamos explicar o que é Lato Sensu? Lato Sensu é especialização, né? Stricto Sensu é voltado para a parte de pesquisa, títulos, né, de mestres e doutores. A pessoa ela adquire o título de especialista em fitoterapia. Eu tenho aqui como contato, né, o telefone da Débora, que é o 11, né, 7832-9051. Perfeito. Né? Através do e-mail FAPES, F de faca, A de amor, P de pato, E de elefante, S de sapo. FAPES Medicina, tudo junto, @terra.com.br. E o site, que é o www.fapes.net. Então, lá em cursos de pós-graduação, você avalia lá a grade, avalia toda a ementa, né? Tudo conteúdo, né? Lá. E a Débora, que de repente estará nos ouvindo, isso, né? Exatamente, localizada aqui, né, em As Perdizes. Exato, pertinho. Muito bem localizado. E ela que é filha do Efraim, né? Doutor Efraim, referência de ortomolecular. Vamos fazer uma pauta com o senhor. Então, Débora, por favor, falar com o seu pai, que eu gostaria muito dele aqui. Mas olha, já temos participações. Lembrando que a sua participação por SMS é fundamental para também nos ajudar aqui na campanha dos 100% do programa da Minha Alma. Mas lembra bem, você basta pegar seu celular, você de repente está aqui ouvindo o programa do seu carro, no ônibus, aonde você estiver. Então, digita CNSP, dá um espaço, escreve a sua mensagem, a sua dica, a sua sugestão de pauta, lembrando de colocar o seu nome e da onde você está falando, né? E manda aqui para o 49.400. Bom, nós temos aqui a Marina de Osasco. Ela diz que não consegue engolir a chia quando ela deixa de molho na água. Gozado, né? Tem umas pessoas que têm um pouco de problema de deglutição com alguns alimentos, né? Isso é muito interessante. Tem gente que não gosta de alguma coisa granulada no meio de uma bebida. E ontem, justamente falando com uma paciente, falou, não, mas eu gosto. Então, cada um é um universo. E ela está perguntando, posso tomar ela pura e depois tomar uns copos de água? Comprei biomassa congelada, depois de congelar, quanto tempo ela pode ficar na geladeira? Bom, Marina, o seguinte, vamos aproveitar. Você tem alguma coisa simpática para falar da chia? Você gosta da chia? Gosto. Eu sou fã da chia. Né? Então, sabe que é uma ferramenta importantíssima que apareceu, né, de um ano para cá, né, de 2 anos para cá. Então, a gente tem a propriedade de tá observando a diminuição da absorção de açúcares e também o aumento da metabolização do açúcar. Então, a chia, sem falar que é uma excelente fonte de fibras solúveis, né? Então, normalmente a gente pede para deixar de molho antes de consumir, para poder ter toda aquela Fica difícil gel. Você ter essa propriedade se você não adotar essa Exato. conduta. Quer dizer, no caso dessa nossa ouvinte, a Marina, Rogério,
ela tomar, ou, aliás, ela comer, por exemplo, de repente ela pode estar salpicando num mamão, por exemplo. No mamão, na banana. Na banana, né? Aí ela engole. Lá no estômago não vai acontecer o que acontece fora, por exemplo, de eu colocar a chia com um pouco de água, não vai ter aquele gel se formando? Não, mais simples. Ela pode estar amassando, ela pode estar incorporando, ao invés dela estar ingerindo imediatamente, ela vem ingerir ali após uns 10 minutos, após 5, 10 minutos. Então, Marina, vamos E ela tentar? vai ter aquela sensação do mamão, aquela sensação da banana. Boa ideia. Né? Boa ideia. Ó, Marina, eu chama-se acho... entumecimento. Entumecimento, tecnicamente. Palavrão. Né? Pois é. Que é a incorporação da água da própria fruta na chia. Olha que bárbara essa dica do professor Rogério. E da biomassa, eu costumo deixar no máximo uma semana na geladeira. A minha não dá conta, porque acaba antes, tá? Mas uma semana tudo bem. Envie seu torpedo para o número 49400 da seguinte forma: CMSP, espaço e a sua mensagem. Falando de menopausa, já temos uma participação aqui da Patrícia Rolo. Ela pergunta assim: qual o motivo por eu ter entrado em menopausa tão cedo, com 38 anos? Como tratar? Realmente, algumas mulheres entram cedo demais, né? Tem que passar pelo médico, fazer os exames, né? Fazer o diagnóstico devido, descobrir o que é. Exato. Acontecendo, então, né? É o seu médico, a sua ginecologista, o seu ginecologista que vai poder, Patrícia, te dar mais detalhes sobre isso. Mas é tal história. Entramos em menopausa. Lembrando, né, Rogério, que menopausa é apenas considerada a partir de um ano completo que a mulher cessou a menstruação, né? Isso, então ela entrou em menopausa quando faz um ano certinho. Então você tem que marcar sempre a sua última menstruação. E eu até digo assim, se de repente no meio do percurso, com 8 meses da última menstruação, você começa a menstruar de novo, tem que começar tudo de novo. É a partir daquela última menstruação, 1 ano. Bom, aí eu entrei em menopausa. Por que eu entro em menopausa? O que acontece? Olha, é quando a mulher deixa de ovular, né? Acabou meu período reprodutivo. Isso, quando os ovários, né, a partir dos ovários, deixam de liberar, né, os óvulos aí, né, numa média aí de 21 a 28 dias, né, no ciclo. Uhum. E a partir daí, né, também os hormônios que participam desse processo e a partir daí também a resposta a esses hormônios. Então a gente tem resposta a esses hormônios no útero, né? A gente tem resposta a esses hormônios na própria vagina, no cérebro, nos ossos, né? Por isso que tem perda óssea. Exato. Né? E sem falar em outros processos, né, que acho que não deveria estar comentando aqui. Pois é, aí entrei em menopausa. Tem mulheres que realmente se queixam muito dos famosos fogachos. É a queixa principal de todas elas. Né? É um desconforto muito grande. Até outro dia eu vi uma foto, que aliás foi o Dr. Rock que mostrou pra mim. Falou, não é perfeita? Era uma mulher que tinha o cabelinho todo, era uma mulher assim, era um desenho de uma mulher com o cabelinho que eram pimentas vermelhas malaguetas, assim, para mostrar o quanto é um fogo, né? E tem como, dentro da fitoterapia, ajudarmos essas mulheres, Rogério? Olha, não tem como a gente estar falando de menopausa sem a gente estar falando de uma certa gradatividade de reposição hormonal, né? Então o que acontece? Cada mulher responde de um jeito à reposição hormonal. Então, em vias de estar buscando o bem-estar, né? Qual que seria o bem-estar? Além dos fogachos, está eliminando aí também um processo que é muito comum, que é a depressão. Nossa, a depressão é incrível. A ansiedade, né? E sem falar a perda de libido. Não, gente, libido nem se fala o que é isso, né? Porque para pensar, se você não está mais na fase reprodutiva, para que libido? Quer dizer, a natureza é sábia, né? De uma certa maneira, só que nós vivemos em sociedade, casadas, e isso não pode continuar. E cada um tem a sua intimidade, né? Exatamente. Olha, tem algumas receitinhas bem simples aqui, tá? Eu digo assim, relativamente simples, porque desde que a pessoa saiba fazer uma decocção, uma infusão,
né? São ferramentas fáceis de ser adquiridas. Bom, então vamos relembrar o que é a decocção e o que é a infusão para aquele nosso ouvinte ou aquela nossa ouvinte que está, assim, começando a se inteirar nesse vocabulário. Olha, eu tenho aqui 2 preparações que a mulher ela vai estar ingerindo em dias alternados. Por quê? Além dela estar buscando aí, está cercando os sintomas, ela também vai estar evitando com que haja o aparecimento de um palavrão aqui, né? Taquifilaxia, que é quando o corpo acostuma à presença dessas substâncias e acaba diminuindo o efeito, acaba criando mecanismos para que diminua o efeito dessa substância. Certo. Então, eu vou estar falando aqui, olha só que interessante, que eu vou estar falando de uma preparação que ela começa como decocção e termina como infusão. Opa! Né? Então, você vai estar utilizando aqui, são 4 plantas, né? 2 em cada fórmula. A primeira é o maracujazeiro, é a folha do pé do maracujá. Olha que interessante. Né? Mas é aquele maracujá azedo, né? Porque olha, doce. qualquer tanto azedo como doce serve. Bacana. Inclusive aquela espécie americana, a incarnata, também serve. Tá. Né? E é até interessante estar buscando adquirir essa folha de maracujazeiro com uma qualidade de preparação farmacêutica. Por quê? Porque muitas vezes tem um problema de agrotóxico. Pois é. Então, gente, vamos aqui aproveitar esse espaço, Rogério, para você falar da importância de estarmos, a não ser que tenhamos uma horta orgânica com algumas folhinhas. Procedência orgânica. Se não, qual é o melhor local para eu estar adquirindo essas ervas? Não, existem alguns mercados, algumas feiras orgânicas, inclusive preparações, nós chamamos de chás medicinais, né, que tem todo o controle de qualidade, inclusive até o controle de qualidade é exigido pela lei, é exigido pela Anvisa, que tem o controle, né, desses pesticidas. Né, nós encontramos em boas farmácias de manipulação. Ok. Né? A outra plantinha que eu estou falando que é bem conhecida nossa, que é a camomila. Ai, camomila eu amo, né? Camomila todo mundo pode tomar, né? Inclusive mulher grávida. Exatamente. A mulher que está no período de sendo nutriz, aleitando, né? Isso não tem problema. Para sair no leite, para combater as cólicas dos nenês, bebê. Né? Imagina, você toma camomila, pelo leite você passa para o seu bebê e seu bebê não tem cólica, não é o máximo. Então, e olha que interessante o nome dela, né? O nome científico dela, Matricaria recutita. Gente, o que é matri? Matricária vem de útero. Então, ela, historicamente, ela já vem sendo utilizada para problemas reprodutivos femininos há muitos séculos, milênios. Né? Então, como é que... Então, a primeira fórmula é do maracujazeiro com a camomila. Então, eu chamei aqui decocção de maracujazeiro com infusão de camomila, por causa do preparo. Bárbaro. Né? Então, o que eu vou utilizar? Eu vou utilizar uma colher de sobremesa de folha de maracujazeiro seca. Ou, se eu tiver ela fresca, 2 colheres de sopa de folha de maracujazeiro fresca picada. Rasgada, né? Isso. Tá, para rasgar na mão, né? E é bom sempre dar uma esmagadinha antes de estar utilizando. Né? Ativar a bichinha. Isso. E uma colher de sobremesa de flor de camomila seca. Porque é flor. Porque muita gente acha a preparação que tem mais caule do que flores, e a atividade está exatamente nas flores. Perfeito. Né? Então, como é que eu vou fazer? Por que é uma decocção com infusão? Porque eu vou começar a fazer uma decocção com maracujazeiro e vou terminar com uma infusão com a camomila. Então, o que eu faço? Eu coloco para ferver uma xícara d'água. Quando começar a ferver, eu coloco as folhas do maracujazeiro previamente esmagadas e picadas para ferver junto com a água ali por uns 30 segundos. Desligo o fogo e coloco a camomila. Já começa o processo de infusão. Abafo e deixo esfriar. Aí eu vou... coa-se e ingere-se antes do almoço, do café e ao deitar. 3 vezes ao dia. Se por acaso... né, a mulher sentir um alívio 2 vezes ao dia, ela pode estar adotando 2 vezes ao dia. Inclusive, eu vou estar dando algumas dicas mais aqui pra frente, que com essas dicas ela pode estar ingerindo só 2 vezes ao dia. Ó, que bacana. Okay? E aí vem a Fórmula 2. Fórmula 2. Vamos lá para a Fórmula 2. Por exemplo, uma segunda-feira, né? Então, assim, em sistema de alternância,
Se essa semana começa a segunda, a semana que vem eu já vou estar tomando na terça, né? Tá. Então eu não vou falar, olha, sempre na segunda, quarta e sexta, né? Sempre alternando, Tá. né? Diariamente. Então a segunda é também uma decocção de amoreira que a gente tem no quintal. Gente, me Uma planta que perguntam cresce rápido. muito da amoreira. A amoreira parece que já tem, assim, um folclore em volta dela Sim, para já a tá menopausa. consagrada. Já está consagrada, Tá né? consagrada. Então, com uma plantinha nossa aqui, chama-se erva cidreira do mato, que é a lípia. É aquela erva cidreira que sai aquelas hastes, né? Sim. Tem aqueles tufinhos de flores azuladas, roxadas, chama lípia, ou erva cidreira do mato. Então, como é que você vai preparar? Exatamente da mesma forma como você preparou aquela decocção, infusão com camomila, você vai preparar essa decocção de amoreira com infusão de erva cidreira do mato. Perfeito. Né? Então, como é que eu vou fazer? Então, eu vou utilizar uma colher de chá de folha de amoreira seca ou 2 colheres de sobremesa de folha de amoreira fresca picada. Aham. Mais uma colher de sobremesa de folha de lípia seca ou 2 colheres de sopa de folha de lípia fresca. Então, ó, eu vou fazer, colocar para ferver, assim como no outro, né? Para ferver uma xícara d'água. Quando começar a ferver, coloco as folhas de amoreira previamente esmagadas e picadas para ferver junto por 30 segundos. Desligo o fogo, coloco a lípia esmagada, começa o processo de infusão, abafo e deixo esfriar. E a mesma coisa, né? Ingerindo ali antes do almoço, antes do café e ao deitar. Olha que 2 receitinhas fantásticas. Envie seu torpedo para o número 49400 da seguinte forma: CMSP, espaço e a sua mensagem. 0 operadora 11 2039 1410. 2039 1410. Nossa, nós já temos aqui a Cristina de Vitória da Conquista, nós temos a Sônia aqui de São Paulo, mandando beijos para nós. E tem também uma participação que é da Luzinete de Cuiabá. E apesar de não ser o tema, mas é fitoterapia, né? Eu vou me permitir colocar essa pergunta aqui no programa. Ela diz assim, acompanho o programa todos os dias e gostaria de saber como usar a sucupira. Ela diz que mora no sítio e não tem internet. Então ela deve estar nos ouvindo, provavelmente, pela rádio ao vivo. Com a sucupira, qual é a forma mais adequada de estarmos usando? Porque ela tem aquela sementinha que é dura pra burro, pra falar o português claro, né? Esmagar Sim, aquele então, treco. quando não tem um moinho de balcão, né? Que ninguém tem, né? Esse moinho de balcão, inclusive, né? Hoje a gente encontra muito mais, né? No comércio. Mas tem que ser na marretada, né? Tem que ser na marretada. Então ela vai colocar ali uma tábua e vai marretar, né? Então, mas só que é o seguinte, só a semente da sucupira não basta, tem que utilizar a casca para minimizar os efeitos tóxicos da sucupira. Então, a casca, né, do caule, utiliza-se então a mesma quantidade que utilizar de semente, utiliza-se também da casca para minimizar esses problemas, né? É importante também estar incorporando, colocando um dente de leão para melhorar mais, plantas que são hepatoproteicos, como dente de leão, pariparoba. Olha, eu tô achando junto. esse tema muito importante. Nós vamos voltar com ele agora depois do intervalo e vamos falar um pouquinho de uma preparação com a sucupira, porque vira e mexe quando a gente fala da sucupira, todo mundo tem alguém que faz uso, que gosta e que gostaria de mais informações. Então vamos voltar com ela e aí vai dar tempo, gente, de ler um monte de participação por telefone, que são, aliás, como diz a Ana Paula, são praticamente romances, né? Que eu preciso ler tudo aqui com calma. Vou ler já com o Rogério para a gente conseguir responder para vocês bem breve, agora no próximo bloco, para dar conta de falarmos de menopausa, né? Esse tema que é tão interessante. Nós estamos indo para o intervalo, mas a gente volta já, 2 minutinhos. Eu quero ser bem mais, e quando me falta o pouco, eu quero ser bem mais. Quero amar também um pouco, quando me faltar o pouco, eu quero amar bem mais. Quero amar também um pouco, quando me faltar
Estamos apresentando Mais Saúde. Utilizando a Rádio América, uma canção nova em sua vida. Você confere agora para ver a vida acontecer. Dicas para um novo estilo de vida com Ricardo Sá. Agora pegando a coisa assim para valer, o que foi que houve com você? Qual é a experiência de Deus que você traz? Quando foi que ela aconteceu? Aonde é que você estava? Quando foi que essa experiência começou? Quantos anos você tinha? Em qual retiro foi? Aquele momento em que você percebeu que as coisas seriam diferentes porque Jesus Cristo havia entrado em sua vida. E não foi por causa de ninguém. Foi um problema que marcou a sua história, foi uma grande alegria, foi uma oportunidade qualquer que surgiu, ou foi uma enfermidade. Mas acontece que isso aconteceu em primeiro lugar com você. Você fez esta experiência. E trazer isto muito claro é muito importante, é fundamental. Você ouviu Pra Ver a Vida Acontecer com Ricardo Sá. Tem muita gente sendo conquistada pela América, porque aqui você fica por dentro dos lançamentos da música católica. Porque a cada dia tem novidades em nossos programas. Sou Cátia Oliveira, da comunidade Aliança de Misericórdia. E toda a nossa equipe trabalha para levar Deus ao seu coração. É o que nós clamamos nessa maratona de oração. Divulgue você também. Rádio América M1410, uma canção nova em sua vida. Atenção, ouvinte da Rádio América. No dia 5 de maio, você que tem a camiseta da rádio é convidado a divulgar a nossa emissora no Kairos de Cura e Libertação. Vamos vestir a camiseta e convidar a todos os que a gente encontrar a sintonizar a M1410. Entre nessa conosco. Vista a camiseta da América no dia 5 de maio e vamos rumo ao Kairos no ginásio do Ibirapuera. Rua Manuel da Nóbrega, 1361, Paraíso, São Paulo. A gente se encontra lá. Olá, eu sou Emanuel Estênio e também estou aqui na Rádio América. Eu votei limpo nas últimas eleições. Mas quem não pôde votar e não justificou, é hora de regularizar o título. Com ele em dia, você pode tirar passaporte, tomar posse em cargo público, fazer matrícula na faculdade e, claro, votar limpo. Regularize seu título no cartório eleitoral até 25 de abril. Para saber mais, acesse tse.jus.br. TSE, Justiça Eleitoral. De segunda a sexta, você tem encontro marcado com a doutora Gisela Savioli a partir do meio-dia e aos sábados, ao 12h30, com o Dr. Roque Savioli, no programa Mais Saúde. Participação do ouvinte e um bate-papo com especialistas das diversas áreas da saúde. Rádio América. 12h29. Tudo começou com um encontro promovido pelo Papa João Paulo II em 1984. Queridos jovens, Cristo chama. Cristo quer andar com vocês. Foi um encontro de amor, sonhado por Deus e abraçado pelos jovens. O testemunho de João Paulo II foi muito importante para a minha vida, né? Vozes que precisavam ser ouvidas e um coração pronto para acolhê-las. Jornada Mundial da Juventude 2013. Ide e fazei discípulos entre todas as nações. Rádio América. Uma canção nova em sua vida. Estamos apresentando Mais Saúde. Bom, tanta coisa para falar que eu tô aqui perdida. Jean, eu não esqueci de você. Você tá aqui. A Ana Paula já pegou todas as participações de ontem para nós estarmos hoje falando, né? E perguntando para o professor Rogério Veiga, que é nosso convidado de hoje, professor de fitoterapia, para falar a respeito do que pode melhorar as suas taxas de plaquetas. Mas antes, vamos terminar de falar. E eu queria, por favor, Rogério, juntar com essa questão da sucupira, que eu sei que você vai falar de algumas outras coisas, tem a participação da Maria das Graças perguntando assim, que gostaria de saber se o chi amarelo e unha de gato, se são ervas boas para o útero e se forem, qual a orientação para tomar em termos de chá, enfim, qual a sua sugestão? Bom, vamos uma das voltar. dicas, né? Uma das principais ferramentas, inclusive tem um tratamento, né, que é feito à base de chi amarelo e unha de gato, só que pra quê? Para problemas de útero? Do útero, isso. Mioma também? Para problema, isso, para metrorragias, né, sangramentos excessivos, né? Para desconfortos, para miomas,
né, inclusive. Nossa, mioma, muita mulher com mioma, viu, Rogério? Sim, é importante estar fazendo, então, por quê? Porque é por causa tem muito a ver com a alimentação, as pessoas deixam de lado aí, né, os substratos, os precursores hormonais, utiliza-se muita alimentação com hormônio, né? Industrializada, muito refinado. Tem muita coisa aí que o próprio açúcar refinado, né? Isso. Tá sugerindo, tá trocando tudo que for refinado por integral, até o próprio açúcar, isso, né? Trocando começar, pelo mascavo. Isso, para começar, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Pelo mascavo e tudo que, olha, faz uma diferença enorme. Enorme. Principalmente a parte de sais minerais, né? A gente tem um aporte de sais minerais garantido com alimentos integrais, né? Exato. E aí a nossa sucupira. Rogério estava comentando que a gente precisa um pouco da casca, na mesma proporção, casca-semente, para a gente tirar os fatores antinutricionais, seria isso? A toxicidade, o que é? Para eliminar os hepatotóxicos. Sim, a mesma substância que tem atividade anti-inflamatória, tem atividade hepatotóxica também. Então vamos entender, hepato vem de fígado, então é tóxico para o fígado, né? Para o fígado. Não tem como a gente começar a falar de planta sem a gente falar de qualidade, né? Isso. É sempre importante que a gente esteja adquirindo uma planta aí de uma qualidade, uma procedência já conhecida. Então aí está o papel multidisciplinar, que é a participação do biólogo, do agrônomo, do farmacêutico, na hora de estar dispensando, na hora de estar fazendo essa seleção. Perfeito, né? Perfeito. E aí, o que nós podemos estar fazendo? Você disse, então, que seria interessante quebrar com uma marreta aquela semente. Gente, como é duro? É importante estar adquirindo, né, a pessoa que quer utilizar, né, que tem em mãos a sucupira, utilizar aquele moinho de balcão. Mas quando não tem, né, então tem que ser na marretada mesmo, porque ela é muito dura, né? Eu queria dar uma dica aqui também. Ou então você está até adquirindo no estabelecimento, porque assim, a gente tem muita falsificação de sucupira. Então eu recomendo que você vá até uma drogaria, que você vá até um estabelecimento chamado Ervanaria. Ervanaria. Né, que está sendo alvo, né, aí de muitos preconceitos, e não vou estar falando da ervanaria, mas está se dirigindo a esses estabelecimentos, pedindo uma orientação profissional responsável por ele estar fornecendo essa matéria-prima para você, porque a gente tem muita adulteração, viu? Tem. Porque assim começa a faltar, muitos profissionais mal intencionados não querem deixar de vender, então começa a vender, né, coisa errada. Exato. Então ir até um estabelecimento e estar adquirindo a sucupira nesse estabelecimento, você já pode estar encontrando-a fragmentada ou até em pó. Em pó. Né? E a casca, então você vai utilizar a mesma quantidade. Você vai preparar ali, uma pessoa que, por exemplo, tem um problema de artrite reumatoide, uma pessoa que tem ali problema de uma nevralgia, né? Enfim, um problema, alguma inflamação crônica, né? Ela vai estar utilizando uma colher de sobremesa da planta em pó, né? É uma colher de sobremesa, então, no caso, uma colher de chá da semente em pó e da casca em pó. Né? Aí ou já uma colher, bem mais prático, né? Isso, que vai dar uma colher de sobremesa. Então, como você tem que utilizar as duas, né? Então você vai utilizar uma colher de chá de cada um. E vai estar preparando aí uma infusão, de preferência antes das refeições. Tá? Então eu vou conseguir comprar a semente da sucupira em pó e vou pedir também aquela casca da sucupira em pó. E aí pode ser que tenha mais trabalho, viu? De estar encontrando a casca, Mas em ervanarias e boas ervanarias você encontra. Me conta um pouquinho dessa ervanaria. Ervanarias, então, essa é uma legislação de 1973, que é a 5991. Lá tem especificação, que é um estabelecimento que comercializa ervas medicinais. E é muito importante lembrar que existe a necessidade da presença do farmacêutico, que é o técnico responsável e que está zelando pela qualidade dessas ervas comercializadas dentro das ervanarias. Inclusive é uma grande responsabilidade, né? Porque a gente sabe que trabalhar com plantas, né, em vista desses problemas que a gente tem de falta de demanda, muitas vezes, não está, né, dispensando gato por lebre. E acontece o seguinte, existe uma deficiência de compreensão do trabalho dessas ervanarias e está havendo aí um combate, complô, né? Um complô querendo acabar com esse estabelecimento. E assim, o que é mais importante de tudo são pontos de encontro
pontos de encontro de pessoas que têm conhecimento quilombola, conhecimento indígena, conhecimento ribeirinha das plantas, aqueles que vêm para a cidade. Sim, né? sim. Quando eles querem encontrar a planta no estado mais natural possível, eles vão às ervanarias. Aí a gente vai lá e começa a encontrar um monte de gente, começa a conversar. Olha que interessante. Sabe, verdadeiros fóruns de conhecimento tradicional. Fórum de conhecimento. Que é importante lembrar que a grande riqueza e é algo totalmente insubstituível que se perde, não se recupera, é esse conhecimento tradicional. Está muito presente com a ervanaria e está muito presente então, com a essência da ervanaria. Então temos que levantar uma bandeira aí a favor das ervanarias. Com certeza. Então, para terminar, se a gente encontra, né, essa casca e essa semente da sucupira em pó, eu pego uma medida igual de cada uma e coloco para ferver. Então, uma colher de chá de cada uma. Coloca pra ferver, não. A água ferve a água, desliga o fogo, abafa ali por 10, 15 minutos, né? Aí pode estar, como é pozinho, você utiliza ali um coador de café. Perfeito. Né? Aí está ingerindo de 3 a 4 xícaras ao dia, preferência antes das refeições. Se a pessoa se sentir conforto duas vezes ao dia, também é recomendável. Pode estar associando pariparoba e dente de leão também. Isso, pariparoba. Aí também uma colher de chá de uma ou de outra. Tá. Rogério, me diz uma coisa. A semente da sucupira, ela não é oleosa e não precisaria de óleo para a gente estar extraindo os princípios ativos? Porque eu nunca vi em pó. Então, o que acontece? É um processo que a gente chama de processo farmacotécnico. Bom. Então, o que acontece? Aí fala existe uma incorporação ou de fécula de mandioca ou de amido de milho para poder fazer a moagem. Gente, nenhum dos dois tem glúten, viu? Então, fiquem tranquilos. Perfeito. Faz a moagem, aí ele consegue... que interessante. E também existem algumas preparações que a gente encontra nessas ervanarias que a própria casca da sucupira, ela serve como esse agente de pulverização. Gente, eu nunca fui numa ervanaria. Eu vou procurar na internet os endereços, ou você, né, Rogério, muito gentil, vai me passar. Bom, gente, temos participações. Envie seu torpedo para o número 49400 da seguinte forma: CMSP, espaço e a sua mensagem. 0 operadora 11 2039 1410. 2039 1410. Só para a gente encerrar o episódio sucupira, nós temos a Erondina aqui de São Paulo dizendo que estou tomando o pó da sucupira, estou me sentindo muito bem. E Clécio Mendonça de Cruzeiro diz que encontrou em gotas as sementes de sucupira e também em cápsulas. Aí que tá, ele quer saber se também nessas duas situações também pode ser usado. Sim, olha, desde que o estabelecimento que esteja dispensando, esteja presente lá um farmacêutico responsável, que é quem entende, que conhece a parte da preparação, pode confiar. Olha, uma grande dica do programa hoje, eu creio, você também, né, Rogério, que seria que todos, quando entrassem nesses estabelecimentos, perguntassem quem é o farmacêutico responsável. Ele tem que estar presente o dia inteiro? Sim, durante o processo de dispensação, durante o processo de fracionamento, todo o processo que envolve a produção, sim. Então, se é feito lá, você pode pedir para conversar. Toda a cadeia, né? Pois é. Bom, antes de mais nada, nós estávamos falando sobre uma pendência que eu tenho aqui do Jean. Né, o Jean, que ontem, ele é lá de Sobradinho, ele ligou perguntando se tinha alguma dica de fitoterápico que pudesse favorecer elevação de plaquetas. E eu falei que eu já estava recebendo você, que ele não se preocupasse. Ó, já, se você estiver assistindo aqui, ó, Ana Paula fez ali a cópia das participações de ontem e eu já estava aqui com uma flechinha, tá vendo? Na sua. E aí, me conte, o que é bom para plaquetas? Olha, é uma plantinha, ela é utilizada muito para fins veterinários, né? Pois é. É a alfafa. Gente, a alfafa é tudo de bom. Conta um pouco dela. Então, a alfafa ela tem propriedades, ela tem algumas substâncias, lá, aminoácidos,
sais minerais que promovem o aumento da plaqueta, né? A nível de medula óssea, né? E também uma associação que você pode estar fazendo com o cacau em pó. Olha, o cacau que em pó também delícia. contém teobromina, né? E a teobromina também ajudando. Também ajuda a aumentar a plaqueta. Gente, mas procura um chocolate sem leite, sem glúten, que tenha realmente cacau, manteiga de cacau, né? Então, vale a pena lembrar que o cacau em pó é diferente do chocolate. Isso. Ele é mais integral, ele tem mais propriedades medicinais, mais propriedades funcionais. Olha que interessante, quer dizer que a gente procurando um cacau em pó, estaremos com um conteúdo maior ainda desses... Sim, inclusive dos polifenóis, os famosos né? polifenóis. Né? Muito bom. Inclusive a substância, esses metilxantínicos, né, que tem atividade depressiva. Olha aí, por isso que a gente gosta de um chocolatinho no final da tarde, né? Só que ele é mais amargo, eu sei. E aí, então, mas essa alfafa a gente pode estar consumindo ela... e você pode falou ser também... pode ser in natura, né? Aqueles brotinhos de alfafa. O broto de feijão também. Olha só o broto de feijão. Famoso... E tudo que é broto Moyashi. tem bastante fibra solúvel, não é? Sim, sim. Muito interessante. Tem bastante. Então, tem olha aí, Jean. aí de... Tá, excelente. Então, Jean, tá aí a sua questão respondida no Mais Saúde. 0 operadora 11 20 39 1410. 20 39 1410. E também temos aqui uma questão que veio lá da Maria Helena de Natal. Aliás, um beijo para a Rádio Rural, aí o pessoal querido de Natal. Olha, ela diz que tem 53 anos, faz um ano que está em menopausa e quando ela vai dormir, ela diz que está sentindo uma inquietação, não consegue dormir. Aí ela está com o hábito de caminhar à noite. Será por isso que ela, então, caminhando, está deixando com que ela tenha um sono prejudicado? E qual a melhor alimentação que devo seguir? Bom, antes de passar a palavra para quem entende em termos de fitoterápicos, eu vou te dar uma dica que está lá no livro Tudo Posso, mas Nem Tudo Me Convém. Que, aliás, lembrando que você pode estar comprando aqui pela comunidade Canção Nova, 0 operadora 12 31 86 2600 e ajudando na campanha do projeto da M Almas, né? Mas... o que lá eu costumo dizer? Que à noite, tudo bem, se não tem horário, vai ser à noite, paciência, melhor do que nada. Mas, à noite, para dormir bem, o corpo... por que quando a gente começa a sentir sono, começa a sentir frio, né? Porque o corpo cai a temperatura, né? E esse cair da temperatura é preparar-nos para dormir. Se você faz atividade, minha querida, você fica toda acelerada e acalorada. Como é que você vai conseguir dormir? Mas... temos uma dica preciosa aqui do professor Rogério. Olha, como você falou, né, da importância aqui da adoção das condutas terapêuticas com plantas, mas não tem como, doutor, já sem ter uma alimentação saudável. Verdade. Não tem como, né? Então a sugestão aí de estar substituindo todos os refinados, né? Pelos integrais. Isso. E assim, muitas vezes a gente não tem esse crivo, né, para estar selecionando aquilo que tem o glúten, né? Tá presente aí nas gramíneas, né? Na aveia, no centeio, no aveia trigo. Mais por contaminação, mas no início eu tiro a aveia também, mas depois eu recoloco logo, porque a aveia é muito bom para o intestino. Muito bom, é excelente. Tem silício. Mas sabe qual que é um antídoto excelente? Essa é uma coisa que minimiza muito, inclusive o aumento dos poros, né, que é promovido pelo glúten, que aumenta a absorção de substâncias tóxicas. Fontes de enzimas. Quais são as fontes de enzimas? O velho mamão, o velho abacaxi, né? Que mais? Porque, por exemplo, tem figo. O figo? Figo. Olha que interessante, essa para mim foi novidade. Figo é fonte de enzimas digestivas. Então nós temos mamão papaya, o formosa, figos todos. Tem o abacaxi, o avaí, o pérola. É porque eu tenho muita gente com alergia de abacaxi. Olha que interessante. Sim. Come abacaxi e fica com afta. Interessante isso. Mas é muito individual. Isso é bem individual. Né? Aí vai o mamão. Se você lembrar de mais algum, por favor, acrescentemos aqui a nossa lista, tá? E vem cá, você estava falando para essa nossa ouvinte para fazer uma dobradinha bacana. Olha, a formulinha 1 que eu passei aqui, que é a decocção de maracujazeiro com infusão de camomila, o que está fazendo? Está
buscando aí um suco concentrado, só que livre de açúcar, aquele concentrado, que somente tem o suco da fruta, de uma marca aí, de uma boa procedência, né? E estar incorporando esse... Quando a gente vai preparar o suco, né? Principalmente o suco de maracujá, ele concentrado, ele é muito ácido. Verdade. Ele tem que colocar ali pelo menos um terço de suco concentrado e uns 2 terços de água. Então, ao invés de a gente colocar esses 2 terços de água, a gente coloca esse chá. Então, utiliza-se esse suco do maracujá concentrado com essa infusão, com essa decocção de maracujazeiro com infusão de camomila. Pois olha só que Ao receita deitar. bacana. Tá vendo? Gente, nós vamos fazer essa Os receita. bons hábitos, Os né, bons alimentares. hábitos. Envie seu torpedo para o número 49400 da seguinte forma: CNSP, espaço e a sua mensagem. 0 operadora 11 2039 1410. 2039 1410. Olha que interessante. O bom desse Brasil afora que nos ouve, nós temos aqui a Neiva Barreto, que diz que o programa está muito bacana. E ela diz que aqui no Mato Grosso do Sul, ela tem a graça de ter uma árvore de sucupira. Quer dizer, a gente tem, assim, os ouvintes com, assim, privilégios que nós da cidade grande não temos. Então, ela quer saber, se em relação ao uso, já que ela tem a árvore, como que ela faz? Ela vai pegar também um pouco da casca, mas aí ela não vai conseguir fazer pó da semente. Então, ela vai usar a semente dentro daquele jeitinho de dar uma quebradinha. Olha, vale a pena ela adquirir um moinho de balcão, já que ela tem a árvore. Olha, como é que é isso? É moinho de balcão É um que moinhozinho chama? de balcão, sim. A gente encontra aí muitos Neiva. made in China, né? Made in China, né? É, Neiva, você vai fazer o seguinte, se você tiver qualquer dificuldade de encontrar, você manda um e-mail aqui pra gente, a gente reenvia para o nosso querido professor Rogério Veiga, que vai te dar as dicas, vai te mandar uma imagem, porque eu não tenho noção do que é. Olha, eu não tenho parceria com nenhum produtor de moinho de balcão. Sei. Mas assim, eu volto a falar que é interessantíssimo. Quem gosta de trabalhar com plantas, quem gosta de utilizar as plantas no dia a dia, quando adquire um desse, faz verdadeiras mágicas. Mas acho que eu vou começar, acho que eu vou procurar. É muito legal mesmo. Daí eu compro, mostro pra vocês. E assim, pra temperos também, né? Pra utilizar aí pra estar fazendo. Pois é, agora, temos tantas questões. Antes, deixa eu pedir desculpa aqui, Jean, na França, Jean é nome de homem. Me perdoe, querida, é uma menina. E eu chamando de menino. Sorry. Mas, enfim, olha que interessante. Tem a Ana Paula de Cuiabá, dizendo assim, que tem uma alimentação mega saudável, tem 35 anos, 1,58 m, 42 quilos. Ela diz que não consegue engordar. O que devo fazer? Já fui endocrinologista, não consigo resolver. Eu fiz aqui o IMC dela. Ela está com 17,2. Realmente, IMC abaixo de 18,5 já é considerado desnutrição. Apesar que, lembra da Cindy e do Júnior, aquele casalzinho que cantava Filho do Chitãozinho Chororó? Sim, a Sandy. A Sandy tinha IMC, a última vez que eu vi, de 17,5. E ela não é nenhuma desnutrida, ela é toda bonitinha. Então, cuidado com números apenas. A gente tem que ver a clínica, uma série de detalhes, ossatura. Agora, e aí, para aumentar peso, né? Olha, antes eu queria só aproveitar aquele assunto da sucupira. Por favor. Quando for retirar a casca da sucupira, então aquela parte que está com o líquen, né, que tem as algas, os fungos ali em cima, sempre retira e utiliza a parte mais interna da casca. Sim. Porque aquilo lá pode ser pra... prejudicial, que a gente chama de entrecasca, né? Ah, então tá. Então, Olha... Neiva, e qualquer dúvida você manda lá pro nosso querido doutor, professor, né, Rogério Veiga, que vai estar dando uma aula aqui pra gente a mais sobre sucupira. Tem que tomar o cuidado, eu tenho o fator da idade, né? A idade é meio que inevitável, né? A pessoa começa a ganhar peso, então tem que tomar cuidado. Então, assim, uma maneira saudável de se ganhar peso, de distribuir esse peso, é com atividade física, ganho de massa muscular. Perfeito. Né? Então, assim, tem como dica, assim, para ganho de peso, para ganho de massa muscular, tem a maca peruana que eu indiquei aqui. Então, utilizando pela manhã uma colher, isso aqui no caso ela em pó, uma colher de maca peruana em pó,
nos alimentos. Aí pode estar utilizando nos sucos, pode estar utilizando, aí colocando aí um chocolate, né? Um chocolate meio amargo, colocando uma canela para estar melhorando o sabor. É excepcional. Bom, já que você falou da alimentação. Exato. Já que você falou da maca peruana, deixa eu te fazer uma pergunta. Nós fizemos um programa com o José Bacite sobre maca peruana, que foi um sucesso, também para menopausa, aquela coisa toda. Mas aí o pessoal teve muita dificuldade de encontrar a maca. A em pó é mais fácil de comprar, porque a em cápsula precisa ter prescrição. Inclusive no Panisa. O pessoal andou ligando, porque até recomendei e comprassem lá no Panisa por causa disso, mas precisa de prescrição. Então, o que acontece? A maca peruana em pó, ela então... Suplementação esportiva, encontra-se ela em cápsulas. Loja de suplementação esportiva. Olha a dica do professor Rogério. E produtos naturais. Então, loja de produtos naturais, ervanarias. Mas no caso, para suplementar, para ganhar massa, que seria o caso dessa nossa ouvinte, agora não é só suplementar para ganhar massa, tem que fazer atividade, tem que puxar peso. Não, e tem outra coisa, né? Tem outra coisa, atividade, então, um bom instrutor, né? Sim. Um bom professor de educação física, e não se esqueçam de, antes de ingressar numa academia, estar fazendo avaliação física, né? Ver se não tem nenhum problema cardiovascular. Exato. E olha, as pessoas acham que, olha, eu vou sair por aí ingerindo carboidrato, torta direito, gordura, torta direito, pra ganhar peso. Olha, tomem cuidado, utilizar, tudo que for utilizar fonte de carboidrato, de preferência, volto a falar, integral e óleos, de preferência, fontes de poliinsaturados. Perfeito. E olha, Celita, você lá de Curitiba me perguntando sobre caixa d'água. Fantástica sua pergunta. Como eu fiz com a Jan, eu vou guardar essa pergunta e eu vou ligar depois para o professor Enio, que por telefone vai fazer uma participação breve só para responder sua questão, tá bom? Então vamos segurar isso aí um pouquinho. Muito importante lembrar que para um bom ganho de massa muscular tem que ingerir proteínas. Pois é, só que hoje o nosso programa já acabou, porque é bom demais. Eu queria que você encerrasse deixando um recadinho para para o nosso público que está aqui com certeza embevecido com seus conhecimentos. Olha, gostaria de falar que muitas vezes a fitoterapia ela é condenada, existe preconceito porque não existe a valorização e é deixar de lado a orientação, a devida orientação, né? Então, sempre que for buscar a orientação daquilo que se diz respeito ao alimento ingerido, a planta utilizada na fitoterapia, procure um profissional capacitado, ok? E preparações que tenham eficácia, qualidade e segurança. E para mais informações sobre a sua pós é www.fapes.net ou o e-mail fapesmedicina, tudo junto, @terra.com.br. Aí você disse que escutou no Mais Saúde, pede desconto lá para Débora. Gente, bom, Rogério, Deus abençoe. Nós vamos colocar todas essas dicas. Ana Paula vai ter o trabalhinho de colocar tudo bonitinho no blog pra gente, tá bom? Desculpem, eu não consegui falar tudo, tá? Mas a gente aos poucos vai contemplando. Obrigada, Celita. Enfim, obrigada a todas vocês. Teve mais uma sobre reposição hormonal que eu não também pude estar contemplando. Mas no próximo programa, com certeza, a gente vai contemplar. O que é, Rogério? Olha, é importante falar que a gente está buscando uma qualidade de vida e mudando a cultura de cura e para uma cultura de prevenção. Perfeito. Gente, encerrando com chave de ouro, um beijo grande e até amanhã, se Deus quiser. Minhas mãos não mexem mais. Uso bengala, sei que dou muito trabalho. Sei que às vezes atrapalho meus filhos até demais. Acabamos de apresentar
Mais Saúde.